Vamos lá. 3, 2, 1. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Olá, bom dia a todos. Graças a Deus. Vamos lá, começando mais um compartilhamento. Aquilo que recebestes, isso mesmo transmitir a homens e mulheres idôneos. Então, daquilo que a gente vai recebendo, da porção que a gente vai recebendo, a gente vai compartilhando. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui mais uma linha aqui de isso, da comunicação aqui assim. Ampliando aqui também um pouquinho mais. Isso, para não ficar tão diferente aqui. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Isso. Isso, ficamos aqui mais, uma conversa mais olho no olho aqui, né? Graça e paz. Vamos lá. Se quiser acompanhar comigo aí, já pode ir abrindo. Apocalipse, capítulo 3. Você vai ter uma conversa baseada nesse trecho, já tirando algumas dúvidas. O que a gente pode estar falando aqui? Vamos lá. Pudesse colocar um título na nossa conversa de hoje, a gente colocaria assim: eis que eu coloco diante de ti uma porta. Tá? Então, deixa eu ligar aqui, tá começando a esquentar aqui. Eis que coloco diante de ti uma porta, entrai por ela, né? Eu vou ler o texto para a gente enquanto isso o pessoal vai chegando, né? A gente vai tomando o seu lugar aí à mesa. Tem um coração ensinável, né? Julgue o que eu estou falando, retende o que é bom, tá bom? E que isso possa fazer diferença na sua vida, como tem feito na minha, né? São 40 anos andando com Deus, e desses 40 anos, uns 25 anos, compartilhando aquilo que Deus tem colocado na minha vida. E sempre sendo acrescentado, não é? Tirando coisas antigas e vamos renovando o nosso entendimento. Não vos conformeis com o que tens, mas vai sendo acrescentado pelas unções que Deus já deixou para nós, apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres, que são graças de Deus, né? São graças de Deus a serviço da noiva, a serviço do corpo de Cristo, né? Então vamos lá. Bom, vamos entrando no texto, depois já vou conversando com vocês aqui. Capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3. Eu vou ler versículos 7 e 8 e vamos ficar nisso aqui. Eu não pego muitos versículos, não. A gente pega um e vai trabalhando esses aqui. Pastor Gilson Batista, boa semana para o senhor. Muito obrigado. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de vida, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Conheço as suas obras. Diante de ti pus uma porta, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ok? Ok, vamos lá. Quando a gente fala de chave, falando assim, né, no sentido substantivo da palavra, chave é uma pequena peça que geralmente te libera uma grande área, né, uma porta. Né? Você nunca vai ver uma chave maior que uma porta, né? Então as chaves são sempre menores do que as portas, né? Então o que eu estou querendo comentar com vocês é o seguinte: quando vocês ouvem chave na Bíblia, nós temos que entender alguns princípios. Primeiro, Deus age debaixo de fundamentos.
Então a chave é um fundamento. Ok? Outra característica da chave é a sua sutileza. Um objeto sutil, uma chave, ela é capaz de te abrir possibilidades de você ser transportado, trasladado de um ambiente para outro ambiente na sua vida. Entendendo que o nosso Deus, já por natureza, ele já é um Deus de ambiente. Paulo foi levado ao terceiro céu. No tabernáculo tinha 3 ambientes. Na arca tinha 3 ambientes. Novo céu, nova terra. Estão entendendo isso? Então, o nosso Deus é um Deus que funciona de ambientes. Então, chave são informações, revelações que são capazes de tirar você de uma posição para outra quase que imediatamente. Eu já dei várias vezes esse testemunho e posso falar novamente. Há muitos anos atrás, eu estava desempregado e um amigo do meu pai, eu sempre trabalhei na área plástica, né? Pastor Francisco, bom dia. Eu sempre trabalhei na área plástica, na área petroquímica. Eu estava desempregado e meu pai precisava ir na fábrica desse amigo dele e meu pai estava sem carro, tá? Eu falei, não pai, eu levo o senhor, né? Ele era amigo do meu pai, não era meu amigo, era amigo do meu pai. Eu fui lá só como chofer do meu pai, né? E foi lá, me apresentou, né? Sou Francisco, né? Tal, não, tudo bem, né? E conversando com ele, teve uma conversa muito rápida. Fizemos o que tínhamos que fazer, nunca mais vi. Meses depois, eu recebo um telefonema dele na minha casa, não tinha nada a ver comigo, era do meu pai, né? Oh, que é o Valdir, tudo bom? Né? Não, Francisco. É o Francisco, tudo bem? Eu sou amigo do seu pai, você lembra que você esteve aqui? Lembro. Então, eu tenho uma proposta para você. Fala, né? Que é o seguinte, ele foi dando assim, era uma parte técnica, e eu tinha um conhecimento técnico, né? Ele falou, eu estou com uma questão assim, assim, assim. Naquilo eu tinha uma chave de sabedoria, entendeu? Eu falei, eu posso resolver isso. Como? Eu posso fazer assim, 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 assim. Ele falou, muito bem, muito bem. Eu era garotão, sabe? Ele falou, puxa, isso é espetacular o que você está falando. Topa, então faz isso para nós. Eu falei, topa. Gente, eu saí do desempregado a ter um salário de quase 30 mil reais, somente porque eu dominava uma área do plástico. Que ele, apesar de ser muito mais velho que eu, ter muito mais conhecimento, mas ele não tinha entendimento. Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter entendimento. Para que saibais, creiais e entendais. Lembra disso lá em Isaías? Isso aqui é processo, saber, crer e entender. Tem muita coisa, meus irmãos, minhas irmãs, que você sabe, crê, mas não entende, você não vai desfrutar. Porque você só desfruta daquilo que saibais, creiais e entendais. Como nessa área específica, eu não só sabia, mas eu acreditava, mas também eu entendia, me colocou numa posição vigorosa. Por que eu estou compartilhando isso? Porque é da natureza de Deus. O revelacional
é da natureza de Deus. Deus, quando quer promover alguém, ele coloca nesse alguém uma chave de entendimento que os outros não têm. Você lembra de Davi contra Golias? Que ali é um símbolo muito clássico. Os soldados tinham sabedoria. Muitos talvez já houvessem lutado em muitas outras lutas. Tinham sabedoria. Muitos deles até acreditavam no seu equipamento. Mas eles não tinham o entendimento. Você lembra como é que Davi revela o entendimento que está acima de saber e crer? Como é que ele fala? Você vem contra mim com as suas armas. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Os soldados repararam que o armamento de Golias tinha tantos de largura, tanto de comprimento, tanto de peso. Eles fizeram uma administração daquilo que era dentro da sua sabedoria. Davi já mediu a situação devido ao seu entendimento. No entendimento de Davi, ele falava, ele é incircunciso. Eu não sei o que ele viu para falar que era incircunciso. Mas... é incircunciso. Hã? Quando ele, pelo entendimento, falou, ele não tem pacto. Ele não tem o entendimento do pacto do Deus de Israel. E foi baseado nesse entendimento que mudou e deu para ele uma prevalecência sobre a situação. Para que saibais, creiais e entendais. Quando a gente faz o aconselhamento, faz a mentoria, a terapêutica com vocês, né? Quando os pacientes vêm falar comigo, eu vejo, quando a pessoa pede uma mentoria para mim, via de regra, eles são igual aos soldados, tá? Porque a pessoa que quer uma mentoria, ela quer uma rapidez no processo, que ela tá ali atravancada, ela tá parada ali. Na maioria dos casos, ela já tem uma sapiência, ela já sabe, ela já crê no Deus, que tanto é que a mentoria que eu pratico é mentoria cristã, tá? O meu guia terapêutico é a palavra de Deus, aí são as escrituras, não é Freud, não é nada disso não, ok? Nada contra, mas eu prevaleço por aqui. Todas as coisas que são boas partiram daqui. Então, saibais, creiais e entendais. Tem muitas pessoas que quando vai falar com a gente sobre consultoria, mentoria, poxa, eu não entendo. Eu até sei, eu até entendo, perdão, eu até sei, eu até creio, mas não entendo. E porque a pessoa não está entendendo, ela não está desfrutando. Então a função da mentoria, que é esse que vos fala, a intenção, a nossa missão é trazer para você entendimento. Porque saber você já sabe. Acreditar você já acredita. Talvez você acredita, mas só não acrescenta crédito. Você entende o que eu quero dizer? Quando a gente está falando assim, é que Deus já colocou uma porta. Presta atenção numa coisa. Deus não coloca várias portas diante de nós.
Deus sempre coloca uma porta. Por isso que ele fala, eu coloquei uma porta, entrai por ela. A maioria das portas que as pessoas, a maioria da porta, né? Das portas, estou falando do plural porque é das pessoas, né? Que recebem, está linkado em algo no passado dela. Sabendo disso? Aquilo que Deus te capacitou antes da fundação do mundo para você fazer, você já fazia isso brincando quando era criança, só que você não se dá conta. Por isso, quando eu estou atendendo vocês, eu vou traçando o que a gente chama de uma timeline, uma linha do tempo. E aí eu vou achando pontos de entendimento na sua timeline. E eu vou ali, ó. Por exemplo, eu aqui. Deixa eu falar de mim mesmo. Quando eu falo de mim mesmo, o meu testemunho é fiel, é verdadeiro, né? Eu, quando tinha 7 ou 8 anos, eu já brincava de ensinar outros. Eu já brincava de liderar outros. Quando tinha 6, 7 anos de idade. Quando tinha 12 anos, 10, 11, 12, eu já mudei, já estava morando em uma outra casa, já estava um outro círculo de amigos. Lá, quem era o líder da brincadeira era eu. Até os outros ficavam com bronca. Por que só você lidera? Por que só você lidera? Eu falei, não, tudo bem, lidera você a brincadeira. A gente brincava de soldado de combate, né? Tinha um prédio abandonado, lá a gente tinha que subir no prédio. Era proibido, era um prédio de 13 andares, estava abandonado. E quando você sobe lá no 7º, 8º andar, o vento já é muito forte, né? Não, eu também quero comandar. Foi comando. Só que aí quando põe outro no comando, ele sabia comandar. Porque comandar tinha a ver também com criatividade. Não é mandar, é inspirar. Eu sempre fui um líder, não porque eu mandei. Eu sempre fui um líder porque eu fui um inspirador. Eu inspirava pessoas. E o que é inspirar? Eu fazia uma coisa, todo mundo me criticava. Daqui a pouquinho estava me imitando. Então, a liderança tem muito a ver com o espírito pioneiro. Não é? E hoje, teve um episódio na minha vida que um cara gastou $60 mil para fazer uma máquina para mexer com plástico. Eu fui na fábrica dele, olhei a máquina que ele importou da Alemanha, que pagou $60 mil a máquina. Eu fui no ferro velho, peguei um negócio e gastei, eu acho que R$2 mil, R$3 mil, e fiz uma máquina mais poderosa que a dele. E mostrei para ele na minha fábrica. Ele olhou, ele deu tanta risada, um cara decente. Ele deu risada e falou, cara, você é demais, velho. Pô, eu gasto $60 mil para trazer esse negócio aqui da Alemanha e você vai no ferro velho? Aí eu falei, eu fui no ferro velho, achei no ferro velho um negócio que faz igualzinho. Não tem a mesma aparência, não tem o mesmo layout, né? E dava emprego até para mais pessoas, a produtividade era muito maior. Por que eu estou falando isso? Anos depois, eu fui trabalhar numa empresa que eles tinham muito dinheiro, mas eles não tinham o network. Eu não tinha dinheiro nenhum, mas eu era bom do network, eu era bom de falar. Então juntou a minha conversa boa com o bom dinheiro deles, nós crescemos muito. E eu sempre respeitando o dinheiro deles e eles sempre respeitando as minhas falas. Detalhe, eu era cristão, eles eram judeus ortodoxos. Uma coisa maravilhosa, foi quase uma década trabalhando juntos. Por que eu estou comentando isso com vocês, meus irmãos? O futuro de vocês. Muitos de vocês podem estar travado em áreas que vocês estão me ouvindo aí. E provavelmente, quem fica muito tempo me ouvindo é porque está fazendo sentido. E se estiver fazendo sentido, dá um joinha aí. Dá um coraçãozinho aí, por favor. Isso ajuda bastante. Se
Se estiver fazendo sentido para você. Seu futuro, aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus te capacitou no teu espírito, está guardado. E talvez você esteja sendo como eu fui. A gente fica tão preocupado em pagar nossas contas, a gente fica tão preocupado com essas coisas, que a gente acaba enterrando os nossos dons, enterrando as ferramentas que Deus nos deu. Nas Escrituras diz que Deus é que nos dá o poder de adquirir riquezas. Quando fala riquezas, está falando assim, ó, deixa eu posicionar bem. O que é prosperidade para Deus? Prosperidade divina é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. O adversário distorce, transforma a prosperidade divina em ostentação humana. Então aqui a gente não está falando de ostentação do homem. A gente está falando de riquezas insondáveis em Deus e prosperidade divina, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Isso é ser próspero. É você ter a condição necessária para executar tudo aquilo que Deus tem te chamado. Talvez você esteja em áreas entravadas. Quando falo prosperidade, nada faltando, estou falando também de iluminação. Recursos humanos, recursos de conexão, recursos financeiros. Às vezes você até tem os recursos financeiros, mas ainda te falta entendimento claro. Deus, ele age com você e comigo no onde, no quem, no como, no quanto. Às vezes você não está prosperando, você não está frutificando, porque você está num onde errado. Ou às vezes você está no onde certo, mas está falando com o quem errado. Às vezes você está no onde certo, no quem certo, mas fazendo de maneira errada. Às vezes você está no lugar certo, na pessoa certa, fazendo da maneira certa, mas a informação desatualizada. Então, essa questão nossa da mentoria é alinhar a sua vida, é fazer um alinhamento da sua vida. O onde certo. Você lembra como diz assim, na multidão de conselheiros a sabedoria? Lembra disso? Você lembra quando Davi, quando ele subiu ao trono, o que ele fez? Ele chamou 200 homens da tribo de Isacar, que eram homens entendidos nos tempos e nos modos, conselheiros, mentores. Está entendendo isso? Aquele homem aqui em cima, aqui ó, ele foi um dos meus mentores, Foi o único. Quase uma década junto. E a impartição e o que ele passou para mim de informações, isso foi na década de 90, estamos em 2026 e eu até hoje sou influenciado pela mentoria dele. Olha só. Se lembra que Jesus falou? Não vos deixarei sós, mas eu deixarei o Consolador. Sabe o que é o consolo? Consolo não é passar a mão, não é te confortar. Consolador, a palavra consolo aí é resposta. Não vos deixareis sós, eu vou dar para vocês o respostador. É aquele que vai te dar, aquele que vai te apontar o caminho. Por exemplo, para eu chegar a algumas informações, Deus, o Espírito Santo de Deus, estava tomando café da manhã,
Deus me dava nomes, ó, se relaciona com tal pessoa, busque tal pessoas. Tais e tais pessoas que o Espírito Santo me mostrou foram usados por Deus como mentores da minha vida. O grande apóstolo Paulo começa com Ananias, depois ele passa por um Barnabé, depois ele vai tendo um Áquila e Priscila. Estão percebendo? O grande apóstolo Paulo, ele vai, porque ele já passou por Gamaliel, né? Sem contar Gamaliel, instruído aos pés de Gamaliel. Instruído aos pés de Gamaliel é mentoria. Gente, eu trabalhei na parte executiva. Tem executivos que gastam 100 mil, 150 mil, 200 mil reais em mentoria. Caramba, meu, como é que o cara gasta tanto dinheiro? Porque de quem ele está ouvindo 200 mil reais, você pode crer que ele vai ganhar pelo menos uns 2 milhões em cima. Gente, você e eu estamos vivendo na era da informação. Informação e conexão. Quem tiver a informação certa e as conexões certas, prosperarão. Lembrando que prosperidade é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Estou falando isso em todas as áreas da nossa vida. A minha mentoria ela é holística, espírito, alma e corpo. Para que vai ter Salonicenses. Paulo falando, para que vá bem o teu espírito, tua alma e teu corpo. Tem gente que é riquíssima na carne, mas pobre nas suas relações, miserável na sua espiritualidade. Então a verdadeira prosperidade é o equilíbrio da nossa existência, espírito, alma e corpo. A mentoria holística, ela trabalha nisso. A gente equilibra isso, coloca isso dentro de um contexto. Uma mentoria é capaz de criar uma ponte onde você só estava vendo abismos. Estou falando de mim? Não, estou falando de você. Porque eu já tenho os meus. Sabe o que é? Muitas pessoas, talvez você queira mudança, você não quer mudar. Uma das coisas que eu examino nos meus mentorados é se eles querem mudanças ou querem mudar. Que às vezes, para você alcançar as mudanças que você almeja, terão que ser necessários fazer mudanças em você. Muda o pensamento, muda o comportamento. Mudando o comportamento, muda os resultados. Eu, para estar nessa posição que eu estou hoje, foi uma série de mudanças de pensamento, que eu comecei a mudar o meu comportamento. Comecei a mudar também os meus ambientes. E começo a ter mudança de resultados. É interessante, eu tinha planejado tanta coisa para falar aqui, mas eu fui para um caminho totalmente diferente. Mas amém por isso. Haja Luz é o nome da minha mentoria. Haja Luz, por que eu coloquei esse nome? Gênesis 1, é a primeira oração, né, de Deus, né? Haja luz. E houve luz, porque tinha trevas e caos. Então Deus, antes de fazer as suas arrumações, Ele começou trazendo iluminação. Talvez você esteja tentando arrumar a sua vida, mas está batendo a canela nas mesas da sala, aí, dando pontapé, porque você está tentando arrumar a sua vida na escuridão. Então a primeira coisa, haja luz. Aí quando vem iluminação sobre a sua vida, aí você vai ver, isso aqui é cadeira, isso aqui. Quem anda na luz não tropeça.
José Teixeira, pastor, professor, mentor, escritor. Para quem se quiser, o link da mentoria está na bio, ok? Vai dar R$299 em 10 pagamentos. Você vai pagar R$29 por mês, tá? Isso inclui 4 encontros nossos no mês, encontro semanal, atendimento, caso seja necessário, um atendimento separado. Você vai ter acesso a PDFs, que às vezes precisa trocar aí alguns comandos. Tem alguns livros meus que você vai receber também de graça também. Eu vou vendo a tua necessidade, eu tenho livros específicos em PDF, eu mando no teu e-mail, tá? A gente vai ter um contato aí no WhatsApp. Vou te ouvir, vou tratar de você com amor, mas sem dó. É isso que eu falo, deixo bem claro. Eu trato você com respeito, com amor, mas não posso ter dó. Imagina se o médico tiver dó de fazer um procedimento cirúrgico no bisturi. Vai machucar ele. Eu não tenho dó de te machucar, não. Se a machucadura vai trazer em você um benefício de cura, amadurecimento, vai colocar você no lugar que Deus te preparou. Quando eu coloco na balança os pesos e as compensações, eu falei, compensa, então a gente vai. Eu também não saio por aí também ensanguentando os outros, não. Mas porque eu teria muito que falar, mas ainda não podeis suportar, né? Então a gente vai na medida do nosso relacionamento vai crescendo no relacionamento, na confiança de parte a parte, né? Eu vou vendo qual o nível de entendimento que você tem de Deus, né? Qual o caminho que você tem trilhado, qual é o teu berço, né? Qual a tua cosmovisão, qual a tua visão de mundo. Porque tem pessoas que eu não vou poder ajudar, porque a visão de mundo da pessoa não vai dar. Sabe, a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha por propósito. A minha provisão está dentro do propósito de Deus que Deus deu para mim. Entendeu? Então a gente não sai por aí metendo receita por causa de dinheiro na conta. Porque eu acho assim, eu quero que você tenha uma resposta o mais rápido possível daquilo que você busca. Porque na proporção que você vai ter uma resposta rápida e positiva, ao menos do relacionamento, você vai me indicar para outros. O trabalho do terapeuta, ele é muito mais na recomendação. Não é? Porque quem hoje não está com dúvida? Nós vivemos num mundo de dúvidas, de incertezas, inseguranças. Mas eu quero que você saiba, o Deus de Israel habita em você. E aquilo que você vai ter, e aquilo que você vai ser, Deus já colocou no seu espírito antes da fundação do mundo. E a porta que Deus abre, a porta que Deus já preparou para você, ninguém fecha. A movimentação de Deus não está linkado a facilidades ou dificuldades humanas. Está linkado ao propósito e à sua obediência, à sua submissão. E o fato de você estar se preparando para aquilo que Deus está fazendo para você. Ok? Prazer muito grande estar com vocês. Haja luz, mentoria cristã terapêutica, trabalhando, cooperando com você no espírito, alma e corpo. Tá? Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Uma ótima semana para nós. Tchau, tchau.